E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver Xpeng surpreende em Munique com carro esportivo, robô humanoide e carro voador. Estudo mostra que nós podemos sentir os robôs como se fosse parte do nosso corpo ao realizar tarefas em união com eles. O robotáxi da Zoox é lançado nos Estados Unidos. Esse é o primeiro transporte 100% autônomo, sem volante e guiado por inteligência artificial. Cientistas estão criando micro-robôs espermatozoides para viajar dentro do nosso corpo. O rover da NASA descobre possíveis sinais de vida antiga em Marte. Bora ver tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pesquisadores do Centro TechMed da Universidade de Twente, em parceria com a Universidade Hangzhou e também a Universidade de Waterloo, conseguiram transformar espermatozoides humanos em micro-robôs controlados magneticamente. Revestidos com nanopartículas magnéticas, eles se tornam visíveis em exames de raio-x, algo que até então era impossível devido ao seu tamanho microscópico e à transparência à radiação. Essa inovação permite não apenas rastrear, mas também guiar esses micro-robôs dentro de modelos anatômicos em tamanho real, e isso tem um impacto gigantesco. Pela primeira vez, é possível imaginar um uso de espermatozoides como sistemas de entrega de medicamentos, levando assim substâncias terapêuticas a pontos específicos do corpo humano. E como exemplo, podemos dizer o útero ou as trompas de falópio. Essa precisão pode revolucionar o tratamento de doenças como o câncer uteriano, endometriose e também miomas, oferecendo uma alternativa muito mais segura e minimamente invasiva em comparação aos métodos atuais. O pesquisador Islam Khalil, autor principal do estudo, resume de forma simples. Estamos transformando os próprios sistemas de entrega de células da natureza em micro-robôs programáveis. E o mais impressionante é que essa tecnologia aí não se limita apenas à terapia. O rastreamento em tempo real do movimento desses micro-robôs também abre novas perspectivas para a ciência da fertilidade, ajudando a compreender casos de infertilidade inexplicada e até mesmo ajudando a refinar técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, por exemplo. Um dos desafios mais críticos era garantir a segurança. Testes mostraram que, mesmo após 72 horas de exposição, os espermatozoides revestidos permaneceram biocompatíveis, sem causar toxicidade significativa em células uterianas humanas. Isso fortalece bastante a ideia de que as aplicações em vivo podem estar muito mais próximas do que nós imaginamos. Essa pesquisa simboliza a fusão entre biologia e robótica. Um dos elementos mais básicos da vida, a célula reprodutiva, está sendo agora reinventada como ferramenta de engenharia da humanidade. Em Las Vegas, a Zoox lançou oficialmente os seus serviços de robotáxis totalmente autônomos, veículos projetados do zero para repensar a forma como nós nos deslocamos pelas cidades. Equipados com câmeras, radares, lidars e sensores infravermelho de onda longa, eles oferecem uma visão completa de 360 graus, capaz de detectar qualquer detalhe na estrada em tempo real. É mais do que ver, o Zoox entende o que está ao seu redor. O sistema classifica com bastante precisão veículos, pedestres e obstáculos, prevendo até mesmo as ações de certos motoristas e transeuntes antes que aconteçam. Isso só é possível porque o software combina percepção avançada com planejamento de rotas baseados em inteligência artificial, transformando cada viagem em uma experiência suave, segura e 100% independente de um motorista humano, segundo a empresa. A CEO Aisha Evans destacou que Las Vegas foi escolhida por ser uma cidade de experiências marcantes, um cenário perfeito para estrear essa nova revolução. Segundo ela, a meta da Zoox não é apenas fazer um carro dirigir sozinho, mas criar uma forma de transporte totalmente nova. E com esse lançamento, essa visão começa a se tornar realidade. O robotáxi da Zoox não tem volante, retrovisores ou pedais. Ele foi projetado especificamente para ser um veículo de transporte compartilhado, onde cada assento é pensado para o passageiro e não para o motorista. Por isso, o serviço de viagens, que no início será gratuito, pode ser solicitado pelo aplicativo da empresa, com opções de embarque e desembarque em pontos icônicos como Resorts Worlds, Área 15 e Top Golf, entre outros destinos da famosa Strip. Esse marco também torna a Zoox a primeira empresa da história a oferecer transporte por aplicativo em veículos totalmente autônomos, construídos especialmente para essa finalidade. É resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento, desde que a empresa foi fundada em Foster City, na Califórnia. Como destacou Jess Livingston, cofundador e diretor de tecnologia, a jornada começou há 11 anos com a ideia de reinventar o transporte, e hoje a visão ganha as ruas. A estreia em Las Vegas é só o começo. Usuários já podem entrar na lista de espera para São Francisco, onde a Zoox pretende expandir em breve. Combinando percepção, previsão e prevenção de acidentes, esses veículos mostram como a tecnologia pode transformar não apenas o trânsito, mas também a própria experiência de se mover pela cidade. Mas me conta aí, quando a mobilidade
humanidade deixar definitivamente, de depender de motoristas humanos, nós estaremos preparados para confiar as nossas vidas nessas máquinas que aprendem, percebem e decidem sozinhas? Eu ainda não tô. E você? Conta aqui embaixo. Apesar de ser um entusiasta da tecnologia, eu ainda me preocupo. E por falar em veículos tecnológicos, vamos fazer uma parada no Salão do Automóvel de Munique. Por lá, a XPeng mostrou que não é apenas mais uma fabricante de veículos elétricos, mas é uma empresa que enxerga a mobilidade do futuro de uma forma muito mais ampla. O grande destaque do evento foi o Next P7, um dos sedãs elétricos mais elegantes já apresentados deste ano. Apesar da pintura verde-limão, que chamou bastante atenção, o que realmente impressionou foi o seu desempenho. 593 cavalos de potência, aceleração de 0 a 100 km em apenas 3,7 segundos e uma presença futurista que reforça a ambição da marca. Mas o palco não pertenceu somente ao carro. Ao lado do P7 estava um robô humanoide chamado de Iron AI, que subiu sob holofotes para mostrar destreza motora refinada. Com 1,78 de altura e 70 quilos, o Iron surpreendeu ao preparar uma xícara de café moído ali na hora, demonstrando um controle motor bem preciso que vai muito além da robótica tradicional. Esse robô é fruto de 8 anos de pesquisa e desenvolvimento e já passou por 6 gerações de aprimoramento. E o plano da XPeng é, claro, iniciar a produção em massa dessa próxima geração de humanoides já em 2026, levando esses robôs diretamente das fábricas para um papel muito mais próximo do cotidiano humano. Se isso já não fosse o bastante para deixar os entusiastas impressionados, havia também um outro símbolo da ambição da empresa que estava suspenso sob o público. Seu carro voador de 7ª geração, resultado de 12 anos de pesquisa e um investimento superior a 600 milhões de dólares. Previsto para fazer o seu primeiro voo em Dubai em outubro deste ano e entrar em produção em massa já em 2026, o modelo foi projetado exclusivamente para voar. Ele pode ser guardado em uma garagem comum ou transportado por um porta-drones terrestres da própria XPeng, que basicamente é uma van futurista, provando que o futuro, que antes só existia na ficção, está cada vez mais próximo. O segredo por trás da expansão para o ar e também para a robótica humanoide está na inteligência artificial desenvolvida internamente pela XPeng. Diferente de outras empresas que dependem de fornecedores externos, a companhia chinesa criou seu próprio tipo de inteligência artificial que alimenta desde o sistema de direção autônoma de nível 4, previsto para 2026, até a cabine inteligente e a rede própria de carregamento rápido, a maior da China. Esse ecossistema integrado permite que a mesma tecnologia de inteligência artificial esteja presente em carros, robôs e aeronaves, transformando a XPeng em algo além de uma montadora, uma fornecedora de mobilidade inteligente em múltiplas dimensões. O CEO da empresa, Shi Jiapeng, não esconde a sua visão bem ousada. Segundo ele, dentro de 5 a 15 anos, os robôs humanoides poderão rivalizar em escala com os carros, e nos próximos 20 anos, os veículos voadores vão deixar de ser uma exceção para se tornar parte do nosso cotidiano. Isso aqui eu acredito realmente que no máximo em 20 anos, os carros voadores, ou drones, como você preferir dizer, drones de transporte de cargas e humanos, estarão presentes na nossa vida normalmente. Talvez não em cidades pouco povoadas, mas nas cidades grandes, com certeza, no máximo em 20 anos, teremos carros voadores, robôs humanoides e carros normais compartilhando todo o mesmo ecossistema. Espero que tenha humanos também, né? E antes de começar a próxima matéria, dá atenção nessa informação aqui, é bem importante para o canal, tá bom? É menos de 60 segundos. A Nomad, parceira aqui do nosso Realidade Impressionante, é uma conta digital criada para brasileiros e pode te atender em mais de 180 países. Ela converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda que você quiser, que você desejar. Além de 100% segura, a Nomad possui o menor câmbio do mercado, o comercial mais barato que na casa de câmbio, que usa a cotação turismo. Com o cartão da Nomad, seja virtual ou físico, é só ir passando tudo no débito que você não vai ter surpresas no final da sua viagem. A abertura é bem simples e leva apenas 5 minutinhos. E você que gosta das tecnologias não pode deixar de usar esta da Nomad. Para te incentivar, eles estão te dando de presente até $20 em cashback. Basta abrir agora mesmo a sua conta e usar o código RI20 para garantir esse cashback na sua primeira operação de câmbio, tá bom? Corre aí na descrição ou no comentário fixado e confere como é que é simples e fácil abrir uma conta digital da Nomad. Além de receber grandes vantagens, você também ajuda o Realidade Impressionante a continuar te trazendo as novidades tecnológicas. Valeu? Me ajuda que eu te ajudo, hein?
E os pesquisadores do Instituto Italiano de Tecnologia, em colaboração com a Universidade Brown nos Estados Unidos, descobriram que o cérebro humano pode incorporar a mão de um robô ao seu próprio mapa corporal quando trabalham em parceria um com o outro. Esse mapa é chamado de esquema corporal, um processo inconsciente que o cérebro humano utiliza para representar o corpo e a sua relação com o espaço ao redor. É graças a ele que nós conseguimos, por exemplo, pegar o objeto sem nem mesmo olhar diretamente para ele ou desviar de um obstáculo de forma intuitiva. Eu não consigo pegar nada sem olhar para ele. Aqui eu tenho que olhar, ó. Eu não sei você. O detalhe é que esse mapa aí não é fixo. Ele pode se expandir para incluir ferramentas externas como uma raquete de tênis ou uma bengala, por exemplo. E agora a ciência mostra que esse mesmo processo pode estender para os robôs humanoides. No experimento, os participantes colaboraram com o iCub, um robô do tamanho de uma criança. Juntos, eles cortaram uma barra de sabão usando um fio de aço, revezando cada movimento. Após essa interação, os pesquisadores aplicaram o teste visual conhecido como tarefa de Posner. E o resultado foi surpreendente. Os voluntários reagiram mais rápido aos estímulos que apareciam próximos à mão do robô, como se o cérebro realmente tivesse incorporado como uma extensão do seu próprio corpo. O detalhe curioso é que esse efeito aí só aparecia quando havia cooperação real entre o humano e a máquina. Quanto mais próximo fisicamente eles estavam, mais intenso era o fenômeno. Além disso, o estilo de movimento do robô teve um papel fundamental nisso tudo aí. Gestos amplos, fluidos e bem sincronizados reforçaram a integração. Quando o robô parecia competente e até agradável, os participantes mostravam ainda mais tendência a sentir a mão do robô como parte do seu próprio corpo. Em outras palavras, quanto maior a empatia e a percepção de parceria, mais profundo era o vínculo cognitivo. Essas descobertas apontam para algo maior. A interação homem-máquina não é apenas técnica, mas também é psicológica. Para você que sempre se perguntou o porquê criar robôs na forma humanoide, tá aí um dos motivos. Atribuir características humanas a um robô pode inconscientemente aproximar ainda mais essa integração. Isso abre uma perspectiva para campos cruciais como reabilitação motora, realidade virtual e tecnologias assistivas, onde a naturalidade da interação pode determinar o sucesso do tratamento ou da experiência. E os pesquisadores concluem que os robôs do futuro precisarão ser muito mais do que máquinas precisas. Terão que ser intuitivos, adaptáveis e capazes de responder aos sistemas sociais e emocionais dos seres humanos. E ainda falando da interação entre homem e máquina, entenda a história de Gian, um adolescente apaixonado por escalada, basquete e piano, mas cuja vida mudou drasticamente após um acidente agrícola que lhe custou o braço direito. O que parecia ser o fim da sua autonomia e de seus sonhos, ganhou um novo capítulo quando ele conheceu a Brain Co., empresa fundada em 2015 e incubada pela Harvard Innovation Lab. Dedicada ao desenvolvimento de interfaces cérebro-computador não invasivas, a startup ofereceu a Gian uma tecnologia capaz de devolver não apenas o movimento, mas também a esperança. Com a prótese avançada da empresa, Gian recuperou a habilidade de escalar, tocar piano e viver com independência. Ainda me lembro do momento em que eu consegui controlar com precisão cada movimento dos dedos robóticos pela primeira vez. Foi como se a minha mão direita perdida tivesse retornado, disse o jovem. Essa sensação, mencionada como indescritível, é fruto de anos de pesquisa e inovação. O mais recente lançamento da startup é a Revo 2, uma prótese que pesa apenas 383 gramas, tem 16 centímetros de comprimento e é capaz de aplicar uma força de preensão de 50 newtons. Na prática, isso significa levantar até 20 quilos, uma relação de aderência para peso que é superior às concorrentes do mercado. O segredo está na engenharia biomimética das articulações, no design leve e nos mecanismos de transmissão de alta precisão. Mas o diferencial vai além da força. A Revo 2 integra um sistema de detecção tátil 3D, que permite sentir textura, dureza e a direção da força dos objetos, além de calcular a distância ao se aproximar deles. Com isso, a prótese não apenas agarra, mas também, entre aspas, sente, executando tarefas delicadas como acender um fósforo, por exemplo. Tudo isso com baixo ruído, inferior a 50 decibéis. Compatível com diversos tipos de luvas profissionais, a mão mantém a flexibilidade mesmo com proteção anti-perfuração. Essa combinação de leveza, força e sensibilidade abre o caminho não só para transformar vidas individuais, mas também para impactar a indústria da robótica. A Brain ainda lançou um kit completo de desenvolvimento SDK que facilita a criação de cenários personalizados e aplicações muito mais amplas. Com a expansão para o mercado de robôs humanoides, a empresa já posiciona a Revo 2 como peça fundamental, fornecendo destreza necessária para que os robôs avancem em direção a uma manipulação cada vez mais parecida com a nossa. No fim, a história de Gian se mistura à própria evolução da tecnologia. Uma prótese que devolve a autonomia a quem perdeu os movimentos e, ao mesmo tempo, prepara o terreno para robôs capazes de agir com a mesma precisão que as mãos humanas, mostra que realmente nós estamos no caminho para um futuro onde nós já vimos na ficção.
E a fumaça de um incêndio florestal pode viajar centenas de quilômetros, atravessando fronteiras e escurecendo o céu de cidades que sequer viram as chamas. Prever o caminho dessas plumas sempre foi um desafio. E agora a ciência parece ter encontrado uma resposta nos céus. Pesquisadores da Universidade de Minnesota desenvolveram enxames de drones equipados com inteligência artificial que são capazes de voar direto para dentro da fumaça, coletando dados em tempo real e reconstruindo essas nuvens em 3D com precisão sem precedentes. O funcionamento é tão engenhoso quanto ousado. Diferente dos drones comuns, que apenas seguem rotas pré-definidas, esses robôs aéreos reconhecem a fumaça e a perseguem. Uma vez imersos nas plumas, eles registram informações a partir de múltiplos ângulos, permitindo reconstruções detalhadas do fluxo de partículas. Isso dá aos cientistas a capacidade de observar como a fumaça se move, além de se dispersar e interagir com a atmosfera. O professor Jian Hong, autor do estudo, explica que as partículas menores podem viajar por longas distâncias e permanecer suspensas por muito tempo, alterando a qualidade do ar, muito além do local original do incêndio. E se você está pensando em satélites, as vantagens sobre eles são bem claras. Os drones oferecem dados de alta resolução, cobrindo grandes áreas a custos muito mais baixos. Além disso, podem detectar mudanças em tempo real, antecipando riscos e melhorando os modelos preditivos usados por bombeiros e agências de monitoramento ambiental. E o futuro vai além do fogo, tá? A mesma tecnologia pode ser aplicada em rastreamento de tempestade de areia, erupções vulcânicas e até outros riscos aéreos. A equipe já trabalha em versões de drones de asa fixa com decolagem vertical, capaz de voar por mais de 1 hora, ampliando bastante o alcance dessa vigilância. E mais de 4 anos depois de pousar na cratera Jezero, o rover Perseverance da NASA pode ter feito uma das descobertas mais intrigantes da história da exploração espacial. Em julho, o veículo autônomo encontrou uma rocha em forma de ponta de flecha marcada por manchas coloridas que levantaram uma hipótese bem ousada. Elas poderiam ter sido deixadas por micro-organismos que viveram em Marte bilhões de anos atrás. A região onde a rocha foi encontrada não é aleatória, não é qualquer lugar. Trata-se do Vale de Neritiva Vallis, que no passado remoto possivelmente abrigava rios que cortavam colinas rochosas e arenosas, esculpindo um cenário muito semelhante ao que conhecemos aqui na Terra. Ali, o Perseverance detectou sinais usando 2 de seus instrumentos mais avançados, o PIX-L, não é o Pix do Lula não, tá bom? PIX-L. Que piada horrível. Nada de comentário de política, pelo amor de meus filhinhos, hein? Esse aí, o PIX-L, analisa a composição química das rochas por meio de raio-x, e o Sherlock, capaz de identificar os compostos orgânicos e estruturas químicas associadas à vida, também fez o seu trabalho. O que eles revelaram foi surpreendente. As manchas estavam organizadas em padrões distintos, semelhantes aos pontos de contato onde reações químicas e físicas ocorrem. E, mais do que isso, foram identificadas 2 minerais ricos em ferro que, aqui na Terra, costumam estar ligados à presença de matéria orgânica. Essas reações teriam fornecido energia para sustentar micro-organismos, exatamente como acontece em ambientes microbianos aqui no nosso planeta. A NASA é cautelosa e evita conclusões precipitadas. O achado ainda não é uma prova direta de vida, mas sim uma potencial bioassinatura, um indício de que pode sim ter origem biológica. Esse avanço é simbólico. Desde 2021, quando o rover pousou na cratera Jezero, a sua missão tem sido investigar um local que, segundo os cientistas, já foi um lago há 3,5 bilhões de anos. Cada análise traz a humanidade mais perto de responder a uma das perguntas mais antigas e provocativas. Estamos sozinhos no universo? E agora eu vou lançar aqui então uma provocação bem interessante. E se nós estamos procurando vida de forma errada? Nós estamos procurando vida biológica, mas por aí existe vida sintética, robôs, que estão usando inteligência artificial e explorando o universo. Tá, é uma viagem, não é teoria não, tá bom? É só uma forma de eu provocar você para que você possa deixar a sua teoria maluca aqui embaixo. Use os comentários, você me ajuda bastante. Quando você comenta, o YouTube pega e recomenda esses vídeos para outras pessoas, além de te recomendar mais dos nossos vídeos. Se você gostou do nosso conteúdo, lembre-se que aqui embaixo na descrição estão todas as fontes de tudo que você viu. Você pode conferir e estudar um pouco mais se for o teu caso. Comenta aí embaixo se você puder, vai me ajudar bastante. Se você reparar, no último vídeo, nós pegamos por volta de 100 mil visualizações já. E muito foi porque você comentou o que eu pedi aqui no final. Você comentou assim, vou ver o próximo vídeo do Realidade Impressionante. Isso ajuda a aumentar bastante o alcance. Se você puder, comente aí embaixo. O universo está cheio de vida não biológica, mas sim vida sintética. Não, é muito grande isso. Comente o que você quiser. Comenta algo interessante. Pode ser, eu vou ver o próximo vídeo do Realidade Impressionante. Vamos testar se faz bem? Vai lá. Ajuda aí. Um abraço. Tchau, tchau.